O batismo pelos mortos é bíblico? É possível batizar alguém que já morreu? Fique aqui nesse vídeo e descubra a resposta. Meu nome é Daniel e você está no Logos Bíblicos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29. Eu farei a leitura da NVI. Acompanhe na sua versão. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Ora, o que Paulo está nos dizendo aqui? Ele utiliza expressões como batizam pelos mortos, ou por causa dos mortos. O que essas expressões realmente significam? Elas nos causam alguma estranheza? Mas será que Paulo realmente quis dizer que há como batizar pessoas que já morreram? Ou há como se batizar em substituição àquela pessoa que já desfaleceu? Para responder a esses questionamentos, vamos recorrer aos manuscritos originais. Vamos ler 1 Coríntios em língua latina e em língua grega. Acompanhe. Comecemos pela língua latina. Preste muita atenção. Alioquin, quid, facient, qui baptisantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt, ut quid et baptisantur pro illis. Veja que a estrutura é muito fiel, tanto em língua portuguesa quanto em língua latina. Você vai perceber isso agora através da leitura em língua grega, que é a língua em que de fato a epístola foi escrita por Paulo. Por isso é essencial que nós façamos também a análise do versículo em língua grega. Redobre a sua atenção agora. Epei ti poiesusin hoi baptisomenoi hyperton necron, ei holos necroi uk egeirontai ti kai baptisontai hyperauton. Agora veja, se você sentiu alguma dificuldade na leitura deste texto em língua grega e em língua latina, não se preocupe. Fique aqui até o final desse vídeo que eu vou presenteá-lo. Eu vou mostrar para você a transliteração, você será capaz de ler este versículo em língua grega, que esse é o propósito do canal. Então não desanime, ainda que pareça difícil, pouco a pouco, vídeo após vídeo, nós vamos nos desenvolvendo juntos e cada dia mais nos familiarizando com o texto sagrado nas línguas originais. A língua em que Paulo escreveu, Mateus e os demais apóstolos escreveram. Então não desanime. Esse é um tema fascinante e vale a pena o nosso esforço. Se inscreva, curta, já aproveita para deixar sugestões nos comentários. Qual versículo você gostaria de ver aqui no canal? Bom, vamos voltar agora para o texto em questão. Veja, você certamente notou aqui na tela que estão destacadas as palavras pro, em latim, e hyper, em grego. Por quê? É justamente essas palavrinhas, em especial hyper, é justamente nessa palavrinha que está a problemática deste versículo. Há uma variedade de formas de traduzir essa palavrinha. Eu vou apresentar aqui para você todas as possibilidades, ou algumas das possibilidades, de tradução de hyper e de pro para a língua portuguesa. Essas partículas podem significar por causa de, em benefício de, em favor de, por, pelo, pela. Então, cada uma dessas formas de traduzir varia levemente o sentido do texto aqui e varia um pouco a nossa compreensão do que Paulo quis dizer. Por isso que a tradução, muitas vezes, ela acaba por não carregar todos os sentidos possíveis do texto sagrado. E mais uma vez, fica demonstrada a beleza do texto sagrado nos originais, a profundidade que você ganha ao lê-los nos originais. Entendamos, de uma vez por todas, o que Paulo quis dizer ao escrever esse texto. Já fizemos a leitura dele em língua portuguesa, nossa língua materna, em língua latina, para um maior aprofundamento, e também em língua grega, que foi a língua em que esse texto foi efetivamente escrito. Ora, já estamos aptos a extrair então o sentido desse texto. De qualquer forma, não é um texto trivial, não é um versículo fácil de entender. Há várias linhas de interpretação, há várias hipóteses em torno desse texto. Eu trouxe aqui, destaquei duas hipóteses que são bastante comuns, que são também imediatas. Você consegue, ao ler o texto, pensar nelas de forma mais imediata. Mas eu destaco que existem várias outras hipóteses para explicar esse versículo. A primeira hipótese que eu destaquei aqui é a da substituição, a do batismo vicário. Então, as pessoas que defendem essa hipótese vão argumentar que esse batismo pelos mortos, ou por causa dos mortos, em benefício dos mortos, ao qual Paulo se refere, ele é um batismo em substituição. Quase como se você estivesse batizando uma pessoa que já morreu
e ao longo da vida dela ela não teve a oportunidade de ser batizada. Agora alguém em vida pudesse ser batizado no lugar dessa pessoa, quase como uma procuração. A pessoa não teve a oportunidade, mas alguém em vida é batizada e os efeitos desse batismo são aplicados no morto. Há também a segunda hipótese, que eu escolhi destacar, que é a hipótese que eu, pessoalmente, acho mais sensata, acho mais razoável. Nessa hipótese, nós entendemos que o batismo por causa dos mortos é no sentido em que você os reencontrará na eternidade. É como se eu dissesse, olha, eu vou me batizar, porque quero ganhar a vida eterna, quero herdar o reino dos céus, e aquela pessoa que já desfaleceu, aquela pessoa que eu amo muito, eu vou reencontrá-la lá, porque ela também herdará o reino eterno, ela também estará no reino dos céus. Então, uma vez que eu me batizo, eu o faço, obviamente, para ganhar a vida eterna e também por aquele morto, por aquela pessoa que já desfaleceu. Então essa também é uma forma muito interessante de entender este versículo. É a forma que eu pessoalmente prefiro. Eu penso que é mais razoável essa segunda hipótese. Mas e você? O que você acha? Você acha que é mais razoável interpretar este versículo como um batismo vicário, um batismo em substituição, que beneficia, um batismo eficiente para alguém que já morreu e que em vida não foi batizado, mas que agora postumamente poderia ser batizado? Ou você acha, assim como eu, que esse texto, na verdade, se refere a uma linguagem que Paulo utiliza ali para falar acerca da esperança do reencontro com os nossos parentes, familiares, amigos, irmãos que já desfaleceram aqui nessa terra? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Além disso, já aproveita para deixar uma sugestão no seu comentário. Sugira aqui quais versículos que você gostaria de acompanhar aqui no canal. Quais temáticas, fique à vontade. Finalmente, façamos uma leitura detalhada. E agora eu quero que você me acompanhe nessa leitura do versículo em língua grega. E agora você está acompanhado da transliteração. Caso for necessário, pause o vídeo, leia várias vezes, repita, medite nesse texto. Acompanhe então. Epei, ti, poiesusin, oi, baptisomenoi, hyper, ton, necron. Ei, holos, necroi, uk, egeirontai. Ti kai baptisontai, hyper auton. Há algumas palavras neste versículo que merecem uma maior atenção. São elas: baptisomenoi, assim como baptisontai, que são duas flexões do mesmo verbo, baptizo. De forma análoga, necron e necroi são duas declinações distintas do mesmo substantivo, necros. E egeirontai, que é um verbo, o verbo ressurgir. Essas palavras, elas são muito interessantes não só pelo seu significado, mas também porque elas estão intimamente conectadas com a língua portuguesa. Você certamente reconheceu as palavras baptizo e necros, porque são palavras que geraram várias palavras na língua portuguesa, como por exemplo, necros gerou necromancia, necrotério e muitas outras. Analogamente, a palavra baptizo, do grego, gerou o baptizare da língua latina e consequentemente o verbo batizar da língua portuguesa, assim como várias outras palavras como batistério e etc. Egeirontai, ou egeiro, é um verbo que significa ressurgir, ou levantar-se, é o levantar. E esse verbo ele pode ser traduzido também como ressuscitar, apesar de haver também um outro verbo em língua grega com este sentido. Entretanto, aqui o autor sagrado quis se utilizar dessa palavra quase como se os mortos fossem acordar de um sono, o sono da morte. Bom, veja, esse é um estudo extremamente interessante, extremamente relevante, porque você se aprofunda no texto sagrado, você passa a entender detalhes, nuances do texto sagrado que as traduções ocultam, não intencionalmente, claro, mas nem todas as nuances da língua grega, da língua latina, das línguas antigas, podem ser carregadas para a tradução. Então é natural que alguns detalhes sejam perdidos. E você só pode recuperar esses detalhes ao estudar os textos nos originais. Além desse benefício, você ainda é capaz de identificar a origem de várias palavras da sua própria língua materna, que é a língua portuguesa. Isso certamente vale o seu curtir, vale a sua inscrição aqui no canal. Então, por favor, não deixe de se inscrever, ative o sininho. Eu peço para que você
se engaja aqui, continua acompanhando o nosso material e juntos nós seremos capazes de cada vez mais entender o texto sagrado, de cada vez mais nos aproximar de Deus através desse estudo, deixar com que o Espírito Santo flua através de nós e nos permita alçar estudos cada vez mais profundos, cada vez mais enriquecedores. Se você acompanhou até aqui, eu agradeço grandemente a sua atenção e que a graça de Cristo esteja com todos. Muito obrigado.